De volta com o programa Papo Saudável, aqui pela TV Cidade. Nós queremos mais uma vez agradecer a sua companhia e, acima de tudo, agradecer a sua confiança, você que nos acompanha semanalmente aqui no programa Papo Saudável, que leva até você assuntos interessantes, assuntos esclarecedores das mais diversas áreas da saúde, sempre conversando com profissionais renomados aqui da nossa região. Hoje nós estamos falando sobre cálculo renal com o Dr. Antônio Souza Júnior, urologista e professor também da nossa UNOESC. Falamos no primeiro bloco sobre esses conceitos do cálculo renal e nós podemos continuar esta fala, doutor, com relação à recorrência também do cálculo renal. A pessoa que teve o cálculo renal, fez o tratamento, conseguiu retirar esse cálculo, ele pode voltar a ter? Como que funciona essa recorrência? Sem dúvida, Gustavo. Isso geralmente a gente fala que é um certo drama aí que a gente tem que enfrentar, né? Porque às vezes a pessoa passa por tudo isso, como nós falamos, uma crise, uma cólica, vai para o hospital, né? E aí, felizmente, por exemplo, elimina um cálculo, né? Então ela acha que pronto, que terminou, ela está livre, né? E realmente naquele episódio realmente a coisa se resolve, mas infelizmente, né, os cálculos urinários eles apresentam uma recorrência, né? Então a gente tem mais ou menos uma incidência em torno de um indivíduo que tem um cálculo renal hoje, por exemplo, ele tem uma chance, vamos dizer assim, né, de 50% de voltar a formar um cálculo em 5 anos. Né? Então se veja que isso é uma recorrência, né? E o cálculo pode voltar, então o indivíduo eliminou, tudo bem, e aí às vezes depois de um tempo ele volta e forma outro cálculo, né? Então por isso que a gente sempre orienta o indivíduo, mesmo que eliminou o cálculo, sempre continue ingerindo bastante líquido, né? Evite alimentos muito salgados por causa do sódio e do sal, né? E um outro fator importante, Gustavo, já que nós estamos tocando nesse assunto de recorrência, as pessoas sempre perguntam em relação, por exemplo, à dieta, o que as pessoas devem comer, ou podem comer, porque tem problema de cálculo urinário, né? Então, uma pergunta muito frequente, às vezes, no consultório é em relação ao cálcio, né? Porque as pessoas imaginam, cálculo de rim é cálculo de cálcio, oxalato de cálcio, fosfato de cálcio, né? Então, uma pergunta bastante frequente, doutor, eu posso tomar leite, posso tomar iogurte, né, por causa do cálcio? Então, isso até alguns anos atrás, se orientava a restrição disso, né? Hoje em dia a gente não orienta mais, então isso que é uma diferença, né? Existem trabalhos mais recentes aí na literatura que mostram, né, que na verdade não há necessidade de se restringir, né, a ingesta de cálcio, né, para a maioria das pessoas que têm cálculo de problema de litíase urinária. Então ele pode comer normalmente, não existe nenhuma restrição, vamos dizer, alimentar para esses pacientes que não têm nenhum distúrbio metabólico associado, né? Então o que a gente orienta, ingesta de líquido, como eu te falei, né? Restrição do sódio, do sal, isso sim, né? E uma coisa interessante assim, você lembra que a gente estava falando que os cálculos se formam por causa da agregação daqueles cristalzinhos que estão na urina. Existem algumas substâncias que impedem, que dificultam a agregação desses cristais. Essas substâncias a gente chama de quelantes urinários, né? Uma substância que tem essa ação é o citrato, certo? Então o citrato, ele consegue, como você imagina que tem um cristalzinho aqui de oxalato, o outro aqui do lado, o citrato entra no meio e impede que eles se agreguem, certo? Então ele dificulta a formação dos cálculos, né? E o citrato, né, por causa do ácido cítrico, está presente nas frutas cítricas, né? Então, sucos, né, de frutas cítricas, suco de laranja, principalmente suco de limão, é bastante rico em citrato, né? Então, essa é uma orientação que a gente sempre dá para os pacientes, né, que eles podem tomar bastante suco de limão, porque isso ajuda, né, a tentar evitar a formação de novos cálculos, né? Então, basicamente, ingerir bastante líquido, diminuir o sal e o suco de frutas cítricas é a orientação geral. Esse cálculo ele pode se formar no rim, também no ureter,
E na bexiga também existe a ocorrência do cálculo da pedra, doutora? Existe isso também, né? Certo. Existe, Gustavo. Assim, nós podemos ter cálculos na bexiga, né? Agora, os cálculos da bexiga são cálculos urinários também, mas a gênese deles geralmente é um pouquinho diferente desses cálculos que a gente está comentando aí, por exemplo, no ureter ou no rim. Os cálculos na bexiga geralmente são cálculos de tamanho grande, né? E que se formaram ali na bexiga. Quando eu falo um cálculo de tamanho grande, para vocês terem uma ideia, por exemplo, às vezes cálculos do tamanho aí de um ovo de codorna, às vezes até de um ovo de galinha, é um cálculo grande, né? De grandes dimensões lá dentro da bexiga. Aí você fica imaginando como é que esse cálculo se formou aí, ou por que ele se formou aí. Geralmente esses cálculos vesicais, né, então, que estão dentro da bexiga, se formam por causa de uma obstrução no aparelho, no trato urinário inferior, que a gente fala, né, abaixo da bexiga, né. Então, por exemplo, são algumas situações que levam a isso. Por exemplo, um indivíduo que tem um problema de próstata, né, que é uma coisa frequente, né, um indivíduo de mais idade, por exemplo, que tem uma hiperplasia prostática, né, onde a próstata cresceu bastante e obstrui aqui o aparelho urinário. Então, com essa obstrução causada pela próstata, ele não vai conseguir eliminar a urina adequadamente, vai formar um resíduo na bexiga, né? Aquela urina que fica depositada lá, às vezes favorece a formação de cálculos. Então, se forma um cálculo desse de grandes dimensões, né? Que obviamente daí a gente também vai ter que retirar ele de alguma maneira, né? Ou por uma cirurgia aberta, ou às vezes, como a gente comentou, até por essas cirurgias endoscópicas, que a gente também entra com o aparelho dentro da bexiga, quebra o cálculo e tira ele, né? Outra situação que às vezes formam cálculos de grande dimensão dentro da bexiga são pessoas, por exemplo, que não têm um funcionamento adequado da bexiga. Por exemplo, um indivíduo que teve um traumatismo raquimedular, né, um trauma de coluna, e fica um paraplégico, por exemplo, e ele vai ter também uma alteração da função da bexiga. É uma situação que a gente chama de bexiga neurogênica, né? Essa bexiga não vai funcionar adequadamente. Quando eu digo que ela não funciona adequadamente, ela não se esvazia adequadamente. Então vai ocorrer uma formação de um resíduo urinário e daí da mesma forma aquele resíduo leva à formação de infecção, formação de cálculo e às vezes cálculos de grandes tamanhos, aí, como a gente falou, né? Como saber que eu tenho algum tipo de cálculo? Como o telespectador pode sentir esses sintomas? Certo. Bom, se você tiver um cálculo que você estiver eliminando ele, né, como a gente falou, você vai ter uma dor de forte intensidade, né, uma cólica nefrética que a gente fala. Geralmente a cólica nefrética é uma dor que inicia na região lombar, né, e vai se irradiando, né, para a região genital, né. Inclusive no homem, por exemplo, você irradia para testículo, né, muito comum, vontade de urinar junto, né, é uma dor que não alivia com nenhuma posição, né, uma dor de forte intensidade. Isso a cólica nefrética, né. E se você às vezes tem um cálculozinho, por exemplo, no rim, né, você às vezes pode não ter sintoma nenhum. Silenciosa. Silenciosa, mas um exame de imagem, por exemplo, né, uma ultrassonografia detecta isso, né. Então, basicamente com esses exames aí a gente consegue fazer esse diagnóstico e principalmente quando se manifesta, tratar adequadamente o paciente. Doutora, infelizmente o nosso tempo é limitado, nós estamos chegando ao final do programa Papo Saudável, teremos aí assuntos para ficarmos horas e horas conversando, mas queremos agradecer imensamente pela disponibilidade de ter nos atendido aqui no consultório e deixamos o tempo para as considerações finais do nosso telespectador. Mais uma vez, nosso muito obrigado. Eu que agradeço, Gustavo, né? Eu acho que a gente está à disposição aí, né? Sempre que for possível aí a gente esclarecer a população sobre assuntos de importância aí para melhorar a saúde da nossa população. É isso. Tá certo. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. O programa Papo Saudável vai ficando por aqui. Hoje conversamos sobre cálculo renal com o Dr. Antônio Souza Júnior, urologista aqui da nossa cidade, também professor da nossa UNOESC. Nós voltamos na semana que vem, com certeza, com outro assunto interessante. Grande abraço a todos vocês, até semana que vem.